Então, agora a nossa próxima aula de hoje, certo? Que a nossa aula é de quê? História, certo? Então, vamos lá. Você vai abrir o livro, certo? De história na página 305, ok? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 305. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Não tem problema, você pausa o vídeo e abre ele na página 305, ok? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Do Brasil, a colônia portuguesa na América, certo? Já vimos como foram as expedições dos portugueses no Brasil para descobrir as riquezas, como eles nomeavam os lugares, como foram essas expedições, para onde foi, qual foi a riqueza que eles mais exploraram, que foi o pau-brasil, não é verdade? Então agora vamos dar continuidade na parte, os portugueses exploraram o trabalho dos indígenas, certo? Logo abaixo deste mapa e da foto do pau-brasil, certo? Então vamos lá, localize. Se você não localizou, pausa o vídeo para localizar, certo? Então vamos começar a nossa leitura e leia junto comigo sempre, ok? Os portugueses exploraram o trabalho dos indígenas. Os portugueses desejavam explorar o pau-brasil, mas não eram eles que cortavam as árvores e carregavam a madeira para os navios. Quem fazia isso eram os grupos nativos, que conheciam bem a mata e estavam em maior número. Então, os portugueses, eles quiseram explorar o pau-brasil, ou seja, queriam levar para a Europa para vender o pau-brasil, certo? A um preço bom, para enriquecer o reino, para enriquecer os comerciantes, os navegadores, certo? E para as pessoas comprarem, certo? Mas aí eles vinham buscar o pau-brasil no Brasil. Mas não eram eles que tinham um trabalho pesado. Eles faziam o quê? Mandavam os índios cortar as árvores. Além de os índios cortarem as árvores, eram os índios que carregavam para as caravelas, para os navios, certo? Para levarem para a Europa, certo? Ah, professor, os portugueses deviam pagar para os índios, mas eles pagavam, mas não um pagamento justo, certo? Então vamos continuar a leitura para vocês verem. Em troca da madeira, os indígenas recebiam utensílios de metal, espelhos, tecidos e outros produtos desconhecidos por eles na época. Este negócio foi realizado com base na troca de produtos entre europeus e nativos. Foi chamado escambo. Então, os portugueses pagavam os indígenas através da troca, certo? Mas eles não trocavam por dinheiro ou por moeda, certo? Até porque os índios não utilizavam o dinheiro, eles não tinham um sistema de dinheiro. Mas eles davam utensílios. Mas eles não davam muitos utensílios, eles davam um pequeno espelho para os índios. E os índios não conheciam o espelho, então ficavam maravilhados com aquilo. Davam um pedaço de tecido, dava qualquer coisa para os índios e os índios ficavam satisfeitos. Era um preço justo? Não. Por quê? Porque o trabalho de cortar o pau-brasil e carregar para as caravelas, para os navios, era grande, era um trabalho muito pesado. Então não vale a pena você carregar um tronco de árvore inteiro, colocando força, para ganhar um pedaço de pano, para ganhar um espelho, não é verdade? Ou então até qualquer outro utensílio que eles tinham. Podia ser uma colher, um garfo, qualquer coisa que eles dessem, os índios aceitavam, certo? Eles enganavam lá os índios, faziam uma coisa e davam. E os índios ficavam pouco satisfeitos, porque eles não conheciam aqueles utensílios. E esse costume ficou chamado de escambo, ok? Então era dessa maneira que os portugueses pagavam o trabalho pesado dos índios, dando espelhos para ele, pedaços de tecidos ou outros utensílios para os índios ficarem maravilhados, já que eles não conheciam, certo? Poderia ter sido um pagamento justo, por exemplo, comida, certo? Muita comida para eles, já que eles tiveram todo o trabalho, ou então utensílios para a defesa dos índios, ou então alguma outra coisa do tipo, mas não, era apenas pequenas coisas, ok? Então, agora vamos para a página 306, certo? Vamos lá, passe o livro, passe a página agora para a página 306, certo? E lembre-se,
faça sempre a leitura junto comigo. Não me deixe lendo sozinho, ok? Vamos lá. Piratas e corsários saqueavam o litoral da colônia. Então, já vimos que as coisas não eram bem tranquilas, não é verdade? Não eram só os portugueses que vinham no Brasil atrás do pau-brasil. Outras pessoas também vieram, então vamos lá. A exploração do pau-brasil e de outras riquezas atraía também navegadores de outros países. Como não tinham permissão do rei de Portugal para isso, eles se estabeleciam em locais distantes das povoações portuguesas ou atacavam os navios de Portugal carregados de mercadoria. Eram piratas e corsários. Então, a exploração do pau-brasil e das riquezas que tinham aqui na região do Brasil, no nosso país, chamou a atenção não só dos portugueses, mas também chamou a atenção dos navegadores de outros países, certo? Mas só que aí, como o Brasil era colônia portuguesa e quem mandava era o Reino de Portugal, os marinheiros, os navegantes de outros países não tinham certa autorização para vir para o Brasil explorar as riquezas. Então, para isso, eles estabeleciam em locais distantes das povoações portuguesas. Suponhamos, se tinha um povoamento português em São Paulo, eles provavelmente iriam colocar lá no Rio Grande, onde hoje é o Rio Grande do Norte. Iriam explorar para aquelas regiões. Então, para sempre ficar longe dos portugueses, assim para não haver brigas. Mas, quando eles não faziam isso, eles atacavam os navios de Portugal e roubavam as cargas, pegavam as cargas, certo? Então, eles já roubavam o roubo, não é verdade? Que vamos dizer que eles roubaram dos índios, não pagaram a preço justo, então veio outras pessoas e vieram lá, roubaram deles, não é mesmo? Então, é o roubo do roubo. É certo também? Não é, mas era o que acontecia. Então, também tinham o roubo, o furto das cargas dos navios de Portugal que estavam carregados, já levando o pau-brasil e outras riquezas para a Europa. Mas aí vinham algumas pessoas e surrupiavam a carga para vender em outro local e ficar com o lucro. E o nome dessas pessoas que faziam isso eram os piratas e os corsários. Vocês provavelmente já ouviram falar, não é mesmo? Mas da palavra pirata, porque é muito conhecida, passa muito nos filmes e até mesmo em desenhos, certo? Os piratas. Então, eles realmente existiram e roubavam sim as cargas dos navios, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, um quadro, certo, de um combate naval entre portugueses e franceses. Então, um combate naval significa que ele aconteceu no mar, certo? Em águas. Então, eram os navios atacando uns aos outros. Mas ao fundo aqui nós também podemos ver índios, certo? Atacando, certo? Ajudando um dos lados. Provavelmente aqui ajudando o lado dos portugueses e atrás um povoamento, certo? Então aqui nós temos um exemplo de um combate naval, ou seja, de uma luta que aconteceu na água, certo? Então essa foi a nossa aula de história de hoje. Se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar e perguntar e retirar a dúvida. Se você tá com dúvida, não deixa de me ligar, tá certo? Então, para o exercício de história, você vai fazer o exercício da página 306, certo? E da página 307 até a questão 3, até a letra B, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, tome muito cuidado, certo? Continue tomando muito cuidado. E além do cuidado, tome bastante água, porque está muito quente. Precisamos estar bem hidratados, ok? Então, essas foram as aulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se comportem, certo? Façam atividades e me mandem a foto. E até amanhã. Tchau!